Vamos estudar um pouquinho mais de história do Brasil. Nós vamos ver agora, e acredito que seja o último assunto que a gente vai conseguir trabalhar, a República Populista Democrática. Esse período da história do Brasil que começa em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial e o término da Era Vargas, e vai até 1964, com o golpe militar. Esse termo, populismo, os cientistas políticos usam para explicar práticas que os governos latino-americanos tiveram durante boa parte do século XX. Um populista comum, bem conhecido, é o Perón, e a gente tem outros exemplos. No Brasil, é principalmente esse período que vai de 45 a 64. Alguns costumavam identificar algumas características de populismo no governo Lula também, mas é um outro momento, uma outra história. O período de transição, né, a passagem para essa nova política, né, essa República Democrática, começa com o José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e que assume em outubro de 1945, quando Getúlio Vargas, mesmo que forçadamente, deixa o governo. Isso porque ele estava exercendo um governo bastante autoritário, né? Era a fase de ditadura da era Vargas. O Vargas começa lá em 1930, com a Revolução de 30, e aí, depois, em 37, ele dá um golpe, começa o Estado Novo. Só que quando acontece a Segunda Guerra Mundial e o Brasil manda tropas para lá, não fica muito coerente a gente ter um governo de ditadura no Brasil e mandar pessoas para morrerem na Europa para lutar contra a ditadura. E aí o Getúlio Vargas acaba, então, deixando o governo. E aí, como ele não tinha vice, né, ele mandava sozinho, ele tinha um poder centralizado, o presidente do Supremo Tribunal Federal assume o governo. E ele chama eleições presidenciais. O vencedor dessas eleições vai ser o general Eurico Gaspar Dutra, que é o candidato apoiado pelo Getúlio Vargas. O Eurico Gaspar Dutra governa, então, de janeiro de 46 a janeiro de 51. O Eurico Gaspar Dutra vai, nesse processo de redemocratização do Brasil, chamar a Assembleia Constituinte, isso porque a gente estava com a Constituição de 37 vigorando, uma Constituição extremamente antidemocrática. Então, em 1946, a gente tem a promulgação de uma Constituição e ela vai ser um bocado contraditória, né? Tem quem chame essa Constituição de liberal conservadora, né? Ela vai ser liberal em alguns aspectos e bastante conservadora em outros. Ela vai restabelecer o federalismo, né? A autonomia dos estados da federação, o presidencialismo, com um mandato para presidente de 5 anos, e na Câmara, tanto na Câmara Federal, o mandato de 4 anos, do Senado de 8 anos, com aquela alternância que existe ainda até hoje, o voto secreto e universal para todos os maiores de 18 anos, né? Só não votam os analfabetos, os religiosos e os convocados para o regime militar. Então, as mulheres vão votar. Ele restabelece também o pluripartidarismo, né? A gente não tinha nenhum partido, depois tivemos o bipartidarismo durante a era Vargas, e aí, a partir desse momento, vai ser restabelecido o pluripartidarismo. Vai se manter a estrutura de latifúndios, né, de grandes extensões de terra e a proteção dessas propriedades, mas, ao mesmo tempo, ele vai garantir os direitos trabalhistas conquistados durante a era Vargas,
mas com sindicatos atrelados ao governo, com muita intervenção governamental. Na questão da economia, o Brasil vai se inserir no quadro da Guerra Fria, né, essa bipolarização, entre Estados Unidos e União Soviética, com uma política mais atrelada, obviamente, aos Estados Unidos, se incorpora à Organização dos Estados Americanos e vai romper, então, oficialmente com a União Soviética. Vai tornar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, um partido ilegal, inclusive cassando os mandatos dos congressistas eleitos por esse partido, como, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes, que teve uma votação extrema, assim, muito grande. Vai se buscar retornar ao liberalismo na economia, com aproximação com os Estados Unidos, e aí vai ter essa chamada missão Abink, porque ela é comandada pelo John Abink, né, o estadunidense, e a ideia é demonstrar que o Brasil é um país que vale a pena investir, para que se torne, né, uma potência na América do Sul. Na verdade, começando o processo de endividamento externo do Brasil. Em 1947, Brasil e Estados Unidos assinam um tratado de assistência mútua, que depois a gente vai perceber que ele é muito mais favorável aos Estados Unidos, obviamente. Aí algumas sugestões, entre aspas, que os Estados Unidos fazem para que o Brasil desenvolva a sua economia, diminuir salários, aumentar impostos e produzir a matéria-prima necessária para o desenvolvimento da sua indústria. O Brasil vai ter nesse período uma grande crise econômica, né? E aí vai acabar continuando exportando matéria-prima e importando produtos industrializados. Em 5 anos, o salário mínimo não aumenta, em contrapartida, os impostos aumentam muito. Vai se criar o Plano SALT, né, que é a sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Não vai dar muito certo, né? Todos esses setores vão passar por crise. Vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1946, para buscar construir as hidrelétricas no Brasil e ter esse novo tipo de energia. Uma campanha de alfabetizar os adultos, o índice de analfabetismo brasileiro é muito alto. E ali a gente tem essa imagenzinha do futebol, porque acontece em 1950 a Copa do Mundo no Brasil, inclusive o Maracanã, criado às pressas por conta disso, né, inaugura em 1950 por conta da Copa do Mundo. E vai ser extremamente criticado porque é um investimento muito alto na construção do estádio, investimento que eles acreditam que deveria ser feito em saúde e outras áreas para os brasileiros. O Dutra também vai ser no governo dele que os cassinos vão ser proibidos no Brasil, né? Os cassinos que eram uma prática muito comum, né, da elite brasileira, e aí vai ser proibido os jogos. Depois a gente vai ter a volta do Getúlio Vargas, né, uma campanha muito grande do Getúlio Vargas, e aí tem uma musiquinha famosa lá, bota o retrato do velho no lugar, enfim. E aí o Getúlio Vargas volta e governa de 1951 até 1954, quando ele comete suicídio. O Getúlio Vargas, nessa fase do governo, ele vai ter uma política de intervir muito em todas as áreas, né? E uma política nacionalista que vai entrar em conflito com o capital estrangeiro e com a política externa que começou a apontar no governo anterior, né, do general Dutra. O Vargas vai incentivar os capitais nacionais, né, e vai tentar associar com os estrangeiros, né, do BID e a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, mas enfim, os interesses externos, estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, vão entrar em conflito
com essa política nacionalista do Vargas. E aí, o Brasil, isso vai gerar um déficit futuro, né, nos anos seguintes muito grande. Em 1951, ele dá o pontapé inicial para a criação da Petrobras e começa a campanha do Petróleo é Nosso, né? Claro que nessa época aí, principalmente os Estados Unidos estava de olho nessa riqueza, né? Queria explorar, e aí a criação da Petrobras e a campanha do Petróleo é Nosso vai contra todos esses interesses e acaba acontecendo, e a Petrobras é criada em 1953. Também aí tem o projeto de criação da Eletrobras, né? A ideia dele é desenvolver a indústria nacional e que o Brasil administre os seus recursos naturais, né? E ganhe com isso, lucre com isso. Vai crescer durante seu governo também o trabalhismo novamente. E aí os Estados Unidos vão acabar cancelando aquele acordo bilateral, né? Porque a ideia dele não era que fosse bilateral, era que os Estados Unidos conseguisse se dar melhor, né? E com essa política nacionalista do Vargas isso vai acabar não acontecendo. E em 1954 ele vai aprovar a medida que vai conseguir ganhar a antipatia de grande parte da elite brasileira, principalmente dos industriais, que é o aumento do salário mínimo em 100%. O seu ministro do Trabalho é o João Goulart, né, que tem uma tendência muito forte do trabalhismo. E aí a oposição dos conservadores, que já vinha muito grande, né? O Carlos Lacerda, da UDN, vai ser o seu principal rival, e ele tem um jornal, e aí vai ser uma campanha acirrada do Carlos Lacerda contra o Getúlio Vargas, é uma oposição ferrenha, porque além da questão de ser um partido altamente conservador, também tem ligação com o capital estrangeiro, e essa política nacionalista não combina com isso. O João Goulart, que é o ministro do Trabalho, acaba sendo demitido, e aí Brasil, Argentina e Chile, querendo se desenvolver como potências na América Latina, vão criar um certo antagonismo com os Estados Unidos. E aí, em abril de 54, acontece uma tentativa de impeachment, que acaba não acontecendo, não se confirmando. E em 1954, em agosto de 54, no comecinho do mês, acontece um atentado a esse jornalista, né, o Carlos Lacerda, que era o principal opositor do Getúlio Vargas. Depois o homem forte do Vargas acaba assumindo a autoria desse atentado, e o cara que acompanhava o Carlos Lacerda, né, morre, o major Rubens Vaz, e o Lacerda é ferido no pé apenas, mas faz todo, né, um movimento e aumenta, né, faz um dramalhão danado por conta disso, né, e o Gregório Fortunato, que é o homem forte, né, tipo, como se fosse assim um segurança, né, do Vargas, acaba assumindo a autoria do atentado, e o Vargas nega sempre a participação, né, dizendo que não tem nada a ver com isso. O exército passa a pressionar também por conta da morte do major, e ele acaba cometendo suicídio em 24 de agosto de 54 e deixa a famosa Carta Testamento. Aqui a gente tem uma imagem do pijama, né, uma foto da agenda dele, o pijama baleado, né, porque ao contrário do que é comum no suicídio, o Vargas, ele dá um tiro no peito, né, homem, geralmente quando comete suicídio com arma de fogo, dá um tiro na boca ou na cabeça,
mas o Getúlio Vargas dá um tiro no peito. Essa é a arma utilizada no suicídio e algumas balas. E aí um jornal com a manchete, né, do suicídio do Vargas, e ali uma foto desse velório que gerou uma comoção nacional. O Vargas, com certeza, é uma das figuras da história do Brasil que tem uma contradição, um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo que ele é odiado por muitos, ele é idolatrado por outros, né? E a carta testamento, eu vou ler alguns trechinhos, né? Não dá para ler ela toda, né? Ele fala em forças ocultas que estão ali no seu governo contra ele. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. E aí ele continua, a gente não vai ler isso tudo. E lá no finalzinho ele coloca: era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E foi que realmente ele conseguiu, né? Com toda a sua vida, mas principalmente com esse fim, né? E aí o processo de transição do governo é muito complicado, né? O vice-presidente do Getúlio é o Café Filho, e a gente está vivendo aí uma época ainda em que se escolhe separadamente, né, o vice e o presidente, é algo que para a gente é muito estranho, mas que na época acontecia. E aí, quando o Café Filho assume, ele demonstra, né, que não está assim tão em afinidade com o Vargas como deveria ser um vice-presidente. O João Café Filho, ele governa de agosto de 54 até novembro de 55. Ele era o vice-presidente e ele tenta reorganizar os ministérios e dar, né, a sua cara, a sua feição para o governo. Chama as eleições presidenciais e nas eleições presidenciais o Juscelino Kubitschek é eleito. E o Lacerda, que já era, né, o grande opositor do Getúlio Vargas, continua fazendo uma grande oposição. E a ideia é impedir a posse dos eleitos, né? Do Juscelino, que era do PSD, e do João Goulart, que era o vice, que foi o ministro do Trabalho do Vargas e que era do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Eles escrevem planos falsos, cartas, né? Tem a tal da Carta Brande, que diz que o João Goulart ele tinha tendências comunistas, que ele tinha comprado armas na Argentina para equipar os trabalhadores, enfim. E aí tudo isso acaba gerando a renúncia do Café Filho, né? Ele não aguenta a pressão e acaba renunciando. E aí o presidente da Câmara de Deputados, né, da Câmara Federal, o Carlos Luz, acaba assumindo o governo.
Só que o presidente Carlos Luiz, ele não é, ele é, ele é contra a política do Vargas, enfim, e ele demonstra que não quer permitir que o presidente eleito, né, o Juscelino Kubitschek, assuma. E aí é uma oposição entre ele e o seu ministro e o general Lott, e aí ele se desentende com Lott, que é o ministro da Guerra, e aí lança-se a suspeita de golpe, e o Carlos Luiz acaba deixando o governo também, né? E o presidente do Senado, então, na linha sucessória, que é o Nereu Ramos, então é a primeira e única também vez que um catarinense assume a presidência da República. O Nereu Ramos era o presidente do Senado e ele fica no governo, então, de novembro de 55 até janeiro de 56, com a incumbência de passar o poder para o presidente eleito, que era o Juscelino Kubitschek. Então, eles instituem o estado de sítio, né, que é uma espécie de estado de guerra, que amplia um pouco os poderes do presidente, e com isso ele passa o poder para o presidente eleito, que era o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, então, governa de janeiro de 56 a janeiro de 61. O Juscelino Kubitschek, ele vem com uma plataforma desenvolvimentista, né? Seu principal slogan era os 50 anos em 5, né? Ele dizia que ia desenvolver o país, né? O Brasil, nesses 5 anos, ele ia desenvolver 50 anos, né? E ele consegue fazer esse desenvolvimento, esse crescimento econômico, nessa política de desenvolvimentista, com principalmente capital estrangeiro, muito empréstimo, né? E no final de seu governo, o Brasil está com uma dívida externa gigantesca, né? O seu plano de metas, ele estabelece 31 metas, né? Elas estão centradas principalmente na industrialização, na questão da energia, do transporte e dos alimentos. Ele consegue, de fato, desenvolver a indústria brasileira, né, bastante, e principalmente na questão automobilística. Ele vai criar a SUMOC, que é a Superintendência Monetária, que é uma espécie de precursora do Banco Central do Brasil, né? A ideia dessa superintendência é organizar a moeda brasileira, enfim, meio que o papel que o Banco Central faz hoje, né? O Banco Central criado um pouco depois. A SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e, né, o seu ato mais conhecido, mais famoso, que é a criação da nova capital, que é Brasília. Até então, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro foi capital do Brasil durante muito tempo, desde a época da vinda da família real para o Brasil, ainda no século XIX. E o Juscelino Kubitschek, nessa ideia de desenvolvimento, né, de industrialização, de modernidade, convida o Niemeyer, mais alguns outros conhecidos e famosos arquitetos, né, com esse perfil moderno, enfim, para criar, né, para projetar essa nova capital que é Brasília, que é a nossa capital até hoje. Vai ser criada a Organização dos Países Americanos, que é com a ideia de ajudar, né, e desenvolver a economia latino-americana. E aí a desculpa é evitar que surjam regimes extremistas,
principalmente por conta da questão de Cuba. O Juscelino Kubitschek, no final de seu governo, vai apresentar muitos problemas, né? Gastos excessivos com a construção de Brasília, um aumento absurdo da dívida externa brasileira. O mercado brasileiro vai estar muito internacionalizado, né? Muito diferente da política do Vargas, que era uma política nacionalista, né? Ele vai trazer muito investimento e também endividamento com capital estrangeiro. E aí vai acontecer uma saída muito grande da mão de obra, né, um êxodo rural muito grande, e da mão de obra para parte centro-sul, né? Essa coisa que se fala hoje em dia dos nordestinos lá em São Paulo, isso vai ser muito incentivado e vai acontecer muito durante o governo do Juscelino Kubitschek. A inflação vai crescer e a pobreza também, né? O salário mínimo, que durante o governo Vargas chegou a ser aumentado em 100%, vai sofrer uma defasagem muito grande, né? E aí aquela ideia do American Way of Life, né, dos Estados Unidos, de consumo, né, exacerbado, enfim, vai chegar aqui para o Brasil também de uma maneira muito forte. Depois do Juscelino Kubitschek, em 1961, começa o governo Jânio Quadros. O Jânio Quadros vai ter um governo curto, né, de alguns meses. Ele assume o governo em janeiro de 61 e logo em agosto ele já renuncia. O Jânio Quadros, o governo Jânio Quadros é um grande exemplo dessa contradição da política brasileira e dessa questão ali da bipolaridade do presidente com o vice, né? O Jânio Quadros é o da UDN, né, União Democrática Nacional, sim, muito. Ele não tinha simpatia por partidos, mas era filiado da UDN porque tinha necessidade do partido. E o seu vice vai ser o João Goulart, né? Como eu falei para vocês, a gente votava separadamente. E o João Goulart era de uma outra linha, né? De uma outra proposta. Ele era do Partido Trabalhista, né? Da linha do Vargas, enfim. Vai assumir o país com uma crise financeira muito grande, gerada principalmente no governo do Kubitschek, com endividamento, né, e muita denúncia de corrupção também, da construção de Brasília, enfim. A inflação nas alturas, a dívida externa crescendo assustadoramente, e aí ele vai tentar algumas medidas para restringir o crédito, vai congelar os salários, né? O cruzeiro, que era a moeda em vigor, vai ter uma desvalorização muito, muito grande e vai começar então uma política de incentivo às exportações. Até então a importação era muito mais forte. O Brasil comprava muita coisa de fora e ele vai fazer uma política de valorizar a exportação, né, os produtos nacionais. Ele é eleito, né, o jingle principal lá da sua campanha era Varre, Varre, Vassourinha, né, e tal. Ele dizia que ele ia varrer a corrupção do país e tal. É, e o dinheiro que ia para fora do país, né, as riquezas brasileiras que iam para fora com as multinacionais, enfim. Então ele vai ter uma política externa de tentar se tornar, né, se desligar dos Estados Unidos, né, de independência em relação aos Estados Unidos, e vai, embora seja um cara da UDN, né, de um partido extremamente conservador, vai se aproximar de países socialistas, a ideia é aumentar o mercado, vai apoiar Cuba quando Cuba é obrigada a sair da Organização dos Estados Americanos, e ele também vai ter algumas medidas folclóricas, né, como proibir o uso do biquíni, né, maiô de 2 peças, do lança-perfume, que na época, hoje a gente entende, né, que
de uma outra forma, mas na época era super comum nos bailes de carnaval. E vai proibir também a briga de galo, que também era uma coisa super comum nessa época, obviamente, ao contrário de hoje em dia, não se pensava em proteção dos animais, nem nada desse gênero. Ele vai também tomar uma outra medida bastante contraditória, pensando na sua raiz política conservadora, que é condecorar o Che Guevara, né, guerrilheiro cubano, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma medalha que tem uma importância muito grande no país. Isso por conta do descontentamento com o capital estrangeiro e com a classe dominante no Brasil, né, os banqueiros e os industriais. E aí o Carlos Lacerda vai começar novamente a sua, embora eles fossem do mesmo partido, vai voltar à questão da campanha contra, inclusive acusando o Jânio Quadros, né, altamente conservador, de ter ideias comunistas e que ele desejaria um golpe de Estado, enfim. E aí depois ele não aguenta toda essa pressão e em agosto de 61 ele renuncia, depois de menos de 7 meses de governo, ele renuncia. Só que ele renuncia, faz toda uma campanha, assim, uma projeção, imaginando que o povo vai sair às ruas pedindo que ele não, né, que ele voltasse, enfim. E aí ele ia fechar o Congresso e conseguir implantar as medidas que ele queria. Nada disso vai dar certo, né? E os militares vão sair às ruas, demonstrar, quem apoiar essas ideias do Jânio Quadros corre risco, enfim, e aí não vai acontecer nada disso, o povo não vai sair às ruas, não vai pedir a volta do Jânio Quadros, e aqui tem um trechinho da sua carta renúncia, ele diz, nesta data e por esse instrumento, deixando com o ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri o meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções e rancores. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira, a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. E aí vai e, enfim, encerra essa carta dizendo que ia retornar ao seu trabalho de advogado e de professor e que tem outras formas de servir a pátria. E aí, no processo de transição, o Jânio Quadros, que é o vice, está numa viagem à China. Isso também pesa contra, né? A China, que já tinha feito a sua revolução, né? Que era um país considerado socialista, comunista. E aí o Ranieri Mazzilli assume nesse momento de transição. O João Goulart, como eu disse, estava em viagem à China. Aí o presidente Ranieri anula as ações do Jânio Quadros, proíbe os movimentos estudantis, é uma repressão muito grande a qualquer tipo de oposição ao governo. E os militares, existe um grande número de ministros militares, eles vão ser contra a posse do Jango, né, do João Goulart. E aí vai ter, por outro lado, uma rede da legalidade, né, liderada principalmente pelo Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul. Leonel Brizola, que era cunhado do Getúlio Vargas, e que também era da linha trabalhista, e vai começar essa campanha pela legalidade, exigindo que o vice-presidente, que era o João Goulart, assumisse. O movimento trabalhista, né, que não era assim grandemente organizado, mas existia no país, vai apoiar o João Goulart, e toda essa campanha vai gerar uma inquietude no país, um receio de que houvesse uma guerra civil. E aí
vai ser lançado, então, o Ato Institucional número 4 de 1961, que vai instituir o parlamentarismo no Brasil. E aí a ideia é mantém a democracia, mantém o presidente, mas ele não vai mandar sozinho, né? Ele vai dividir o poder com o parlamento. O João Goulart, então, assume em setembro de 61 um governo em que ele é o presidente, mas é um governo parlamentarista, né? Ele divide o poder com o parlamento. No parlamentarismo, a ideia do João Goulart é conciliar o, os legalistas, né, que apoiam o seu governo com os seus opositores. O parlamentarismo visa limitar os poderes do presidente, né, porque diziam que ele era nacionalista e isso era considerado uma coisa ruim, e ele era pró-comunismo. E aí a ideia é aumentar o poder do legislativo para que depois fosse votado se o Brasil continuaria parlamentarista ou ia voltar para o presidencialismo. Nos 6 primeiros meses, ele tenta fazer um governo conciliador, né? Vai para os Estados Unidos, viaja para os Estados Unidos, faz algumas críticas ao regime cubano, mas ao mesmo tempo reata as relações com os Estados Unidos. Mas o que mais vai incomodar a elite brasileira é o seu discurso em favor da reforma agrária, né? O Brasil ainda era o país dos grandes latifúndios e que a terra precisava ser melhor dividida, melhor distribuída. E aí vai ficar esse embate do nacionalismo versus capital estrangeiro. Isso vai gerar uma grande instabilidade política, e aí começa uma campanha para dizer que o poder tem que ser compartilhado, enfim, que o Congresso tem que ser soberano, mas não existe um partido que domine, né, que seja majoritário lá no Congresso, então é muita rivalidade, né, muita disputa política. O Tancredo Neves, que era o presidente ali, o coordenador do parlamento, renuncia a uma grande estabilidade, e aí o plebiscito, que era para ser um pouco mais tarde, para confirmar ou não o parlamentarismo, acaba sendo antecipado, e no plebiscito o parlamentarismo é negado, né? O povo diz que quer a volta do presidencialismo. E aí começa então em janeiro de 63 o governo presidencialista, né, do João Goulart, com mais autonomia, com mais poder. O João Goulart assume como presidente, institui o plano trienal, né, que a ideia é alterar o sistema de distribuição de renda para melhorar essa distribuição, combater a inflação e, de novo, uma política nacionalista com reformas de base, né? Reforma tributária, impostos diferenciados, a ideia é que os mais ricos paguem mais e os menos favorecidos paguem menos, que muitos sejam isentos, que não era o que acontecia na época. Também dividir esses grandes latifúndios, principalmente os improdutivos, e que menos dinheiro saia do Brasil para o exterior. A ideia também é fazer uma reforma administrativa para que o Estado fique mais eficiente e dar o direito do voto aos analfabetos, né? Também uma reforma na universidade para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior. Ele vai criar o 13º salário, que vai ser vetado pelo Congresso, vai gerar greves no país inteiro.
O governo também vai criar um embate muito grande com as multinacionais, né, com as empresas estrangeiras que estão no Brasil, e isso vai gerar oposição dos setores empresariais. Ao mesmo tempo, vai ter esse movimento por direitos trabalhistas, né, um grande conflito. E em abril de 64 vai ter o grande comício na Central do Brasil, falando da nacionalização das refinarias estrangeiras, pedindo pela reforma agrária. Na verdade, aqui a data está errada. Eu acredito que seja 13 de março. A reforma agrária, a desapropriação das terras que estão ali às margens das ferrovias e das rodovias, enfim. Vai ter, com toda certeza, uma grande reação dos conservadores, e aí vai ter a tal da marcha da família com Deus e pela liberdade, né, incentivada pelos setores conservadores, que vão chamar ali a população. Muitos acabam indo para as ruas, né, com essa ideia falsa de que, com essa ilusão de que o João Goulart vai implantar o comunismo no Brasil, enfim. E aí alguns setores das Forças Armadas se rebelam e vai ter depois a união de militares com conservadores contra o João Goulart. E em 31 de março de 64 acaba acontecendo o golpe militar, né, que alguns chamam de Revolução de 64, e é o fim da República Populista e o início do regime militar. Então, a gente acaba encerrando, né? Infelizmente não conseguimos ir muito além na história do Brasil, mas a gente conseguiu ver um momento importante da nossa história, chegando até 1964.